No dia 15 de março de 2024, o Senado Federal fez uma sessão solene para comemorar os 50 anos da nomeação do ministro Alisson Paulinelli na pasta da Agricultura no Brasil. Um homem que revolucionou a pecuária, revolucionou a agricultura brasileira. Ele foi quem viabilizou a agricultura no Cerrado brasileiro. Enfim, foi um grande homem e a sessão foi realmente muito importante. Durante a realização dessa sessão solene, o doutor Josélio Andrade Moura, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, fez um belo discurso que a gente reproduz agora. Passa a palavra imediatamente ao senhor Josélio Moura Andrade, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Presidente dessa belíssima sessão plenária, meu querido e distinguido amigo senador Exalci. Uma saudação especial ao meu estimado e querido ministro Roberto Rodrigues. Diz: quem foi rei sempre será majestade. Você eternamente vai ser também um ministro da Agricultura do Brasil pelas suas obras e suas lições. Excelentíssimo também ministro da Agricultura, que foi o secretário-geral do Alisson Paulinelli, o Paulo Afonso Romano, que também bateu o recorde no Ministério, entrou no dia 15 de março, como estamos comemorando hoje, e saiu também no dia 15 de março, 5 anos de grande labor. Excelentíssimo governador também de Minas Gerais, e senador da República, meus distinguidos colegas e amigos, todos solidários nessa comemoração de um grande labor liderado pelo ministro Alisson Paulinelli, que transformou não somente o Ministério da Agricultura, ou seja, modernizando o Ministério da Agricultura, que refletiu na modernização da agricultura brasileira. Eu acompanhei a luta do Paulinelli há mais de 50 anos, porque eu entrei no Ministério no ano de 71, tá? No Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. E senti a pujança do ministro Paulinelli assim que entrou no Ministério. Foi uma visão totalmente diferente em termos de organização e métodos. Nisso eu faço uma homenagem ao Eustáquio, que era o assessor dessa área de modernização da estrutura do Ministério, cuja estrutura persiste até hoje. Tá? E o Paulo Cota, que talvez seja o jornalista de maior intimidade com o ministro Paulinelli. Admirava a todos e, com isso, formou uma grande equipe. Agradeço muito ao Fernando Rodrigues, secretário da Agricultura do Distrito Federal, que desde o primeiro momento apoiou não somente essa sessão solene, mas, acima de tudo, outras ações que seguirão em homenagem, sempre homenagem ao ministro Alisson Paulinelli. Também uma saudação especial aos filhos do Paulinelli, que eu e a Regina, minha esposa, ela é advogada da União, acompanhamos o desenvolvimento de vocês desde o início. Então, a Daniela, que era uma conversa permanente por telefone, WhatsApp, etc., e ao Gustavo, tá? Menos, mas também muito constante para que isso pudesse acontecer. Saúdo também o meu companheiro, também do Ministério, auditor fiscal federal, agropecuário e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, Carlos Alberto Bastos Reis, e o vice-presidente Cláudio Rodrigues, que também é diretor técnico da Champion Saúde Animal. Uma saudação e um agradecimento importante a Antônio Barreto, que desde o início mostrou a sua agilidade para que as coisas viessem a acontecer, como também ao Kleber Santos, aqui representado pelo Paulo Romano, que é o presidente da Confaiab, um trabalho extremamente
grande, lideranças, para que essa homenagem fosse a mais significativa possível. Falo em nome do presidente da SNA, Antônio Alvarenga, que não está aqui por estar em viagem na Europa, mas pediu que o representasse e demonstrasse que os agricultores do Brasil, sob a liderança da SNA, que é uma entidade mais do que centenária, tem em Paulinelli, que é membro da Academia Latino-Americana do Agronegócio, como também é membro da Academia Nacional de Agricultura. Tá? Ele é criador da Alagro, que nessa oportunidade eu saúdo ao Manuel Mário, que é um dos grandes líderes e já tem demonstrado isso nos seus canais de televisão por aí. Mas se fala muito, e justamente do ministro Paulinelli, mas muito esquece da atividade dele em prol da veterinária, ou seja, da saúde dos animais. Tá? O Brasil hoje exporta 1.200.000 toneladas de suínos, porque, aliás, com uma rentabilidade de 2,8 bilhões de dólares, porque nós erradicamos a peste suína africana em 1984. Essa campanha e aquelas letras vermelhas foram feitas para matar baiano do coração. Mas essa doença pegou de surpresa os médicos veterinários brasileiros, os cientistas brasileiros, na gestão do Alisson Paulinelli, em 1978. Como disse naquele vídeo o Eustáquio, foi uma coisa pavorosa. Para se ter uma ideia, o maior investimento em saúde animal no Brasil, sem sombra de dúvida, foi investido na febre aftosa. Mas a peste suína foi que mais teve repercussão na imprensa. Não é isso, Paulo Cota? Todos os jornais brasileiros, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, e todos eles, a Última Hora do Rio Grande do Sul, era a primeira página. Antes, as notícias sobre saúde animal saíam no Caderno Rural, mas passou daí para a página política, para a página econômica e primeira página, tudo aí. E foi graças ao ministro Alisson Paulinelli, que teve uma visão: ou erradicamos a peste suína africana, ou o Brasil vai ser proibido até de exportar minério de ferro e as outras coisas. E aí foi feito, como disse bem no vídeo, em 3 anos já não se tinha mais nenhum animal enfermo no Brasil. E mais 2 anos ainda de vigilância epidemiológica ativa para certificar que não havia circulação viral. E assim foi feito, um grande esforço, que é uma história longa. Isso graças também à visão do Paulinelli, que na primeiro foco ele disse: não deixe de convocar os cientistas, os professores, os pesquisadores das diversas universidades. E assim foi montado de primeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um laboratório de virologia, o professor Cláudio Andrade, que primeiro deu o primeiro diagnóstico sorológico. Mas o primeiro diagnóstico foi da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com Carlos Tocarnia, que era anatomopatologista. E na comissão central tinha outros 2 grandes cientistas, Fúvio José Alice, que foi meu professor, e Tiago Melo. Assim, com esse embasamento científico, deu a segurança de que nós erradicaríamos a peste suína africana. E esse esforço, para se comparar, a Península Ibérica levou 50 anos para erradicar, e o Brasil fez em 3 anos, e mais 2 anos de vigilância epidemiológica ativa. E
com baixo custo de investimento, devido à grande agilidade que o Ministério despontou para isso. Mas uma outra coisa, que também se fala pouco do Paulinelli, foi a criação do LANARA, Laboratório Nacional de Referência Animal, que agora se chama LFDA. Eu não gosto muito de mudar a sigla, mas é assim. E, à época, diziam duas coisas esses iconoclastas. Diziam, fazendo em Minas. Bom, Minas é o centro do país. O centro do país. E interessante, quem idealizou fazer em Minas, em Pedro Leopoldo, porque aí já existia uma base física do Ministério da Agricultura e era necessário uma grande área para circunscrever o laboratório central para evitar escape de vírus. Tudo estrategicamente e tecnicamente feito. E realmente foi feito um dos maiores laboratórios do mundo em termos de diagnóstico na área de saúde animal, como laboratório de referência. E com a peste suína africana, de imediato, foi considerado pela FAO e pela Organização Mundial de Saúde Animal como laboratório de referência em peste suína africana e outras epizootias. E como eu tenho uma grande amizade, um grande carinho pelo ministro Roberto Rodrigues, numa certa ocasião eu disse, ministro, precisamos investir mais no LANARA, porque já tinha um laboratório, mas ele precisava ter a segurança, pelo menos P3, para evitar escape de vírus. Lembra, Roberto? E eu repito isso, e o Roberto Rodrigues disse, você já está convidado para ir para a inauguração das obras para tornar o LANARA um laboratório de segurança máxima. E assim foi feito. Tá? E a veterinária lhe será eternamente grato e a pecuária brasileira. Meus senhores, conheci de perto o ministro Alisson Paulinelli. Ele de uma inteligência farta, abundante, mas também de uma humildade muito grande, como falou a Marisa. Se ele hoje estivesse aqui conosco, sabe o que é que ele falaria? Não devemos estar comemorando os 50 anos que eu entrei no Ministério. Deveriam estar comemorando os 45 anos do que eu saí. Exatamente na data de hoje, 15 de março. Mas isso é uma verdade pura, porque a gestão de Alisson Paulinelli continuou até hoje. Os que estão pesquisando, trabalhando, os auditores, são frutos dos investimentos feitos nos 5 anos da gestão do Paulinelli. E isso é uma pura verdade. Mas essa sessão, presidida por nobre senador Isalci, não foi feita, aliás, cuidadosamente preparado por essa equipe que está aí no fundo, altamente competente, e por alguns de nós, admiradores e discípulos do Paulinelli. Ela não foi feita para nós ou para vocês. Essa sessão foi feita para que nós e quem está nos assistindo, pela TV Senado, pelos órgãos de comunicação do Senado, a Rádio Senado, foi feita para que a gente fale para os nossos netos, e esses nossos netos para os seus netos, para que a geração futura, no próximo centenário dessa nomeação, saiba que eles estão se alimentando e há abundância de recursos no Brasil, graças ao esforço desse grande homem, Alisson Paulinelli. Muito obrigado.
vasto cenário da agricultura brasileira, há figuras que se destacam não apenas pela sua competência técnica, mas também por sua visão transformadora. Alisson Paulinelli, renomado engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura, é um desses ícones que deixaram uma marca indelével na história do nosso país. Quando eu tinha 16 anos, eu falei para o meu pai que eu queria estudar agronomia. Desde que ele entrou na faculdade, ele começou a articular politicamente através do diretório acadêmico. Ele formou e logo em seguida a faculdade estava passando por uma certa dificuldade financeira e tal, difícil arranjar professores. Foi convidado pela diretoria para ser professor. Um ano depois, julgaram ele para ser reitor. Ele tinha conseguido transformar a escola numa universidade federal, escola Exalc. Em 71, ele virou secretário da Agricultura de Minas Gerais. Em 74, foi ser ministro. Foi muito rápido, a ascensão dele foi muito rápida, assim. Somos a maior região subtropical do globo, à espera de uma nova tecnologia, à espera de um novo processo produtivo, não há alternativa. Ou o Brasil se transforma num celeiro, ou o mundo vai falecer de fome. Alisson Paulinelli emergiu como um verdadeiro visionário, pioneiro em transformar não apenas a agronomia, mas todo o panorama da agricultura e do agronegócio. Como ministro da Agricultura, ele desencadeou uma revolução que ecoa até os dias de hoje, modernizando práticas, impulsionando o Brasil para o estrelato global como uma potência agrícola. Sua liderança destemida e sua visão inspiradora o elevaram ao status de herói nacional, deixando um legado de esperança e progresso para as futuras gerações. O Paulinelli fez coisas difíceis. Por exemplo, Secretaria Nacional da Defesa Agropecuária. Na gestão do Paulinelli, nós enfrentamos um negócio chamado peste suína africana, que parecia assim que ia acabar o mundo. Quando você falava peste suína africana, era mais ou menos assim o sinal do fim do mundo. Pois nós organizamos um formato dos veterinários irem para campo com dinheiro. Pegava o seu porco, manda pesar, paga. Para a sua erradicação, foi necessária a determinação do ministro Paulinelli, que com a sua inteligência e com o apoio de toda a equipe do qual fazia parte, e principalmente o doutor Zé Alberto da Silva Lira, que era o secretário nacional de Defesa Agropecuária, que eu o substituí, e levou ao presidente da República, que determinou as medidas necessárias para a erradicação. Para se ter uma ideia, a Península Ibérica levou 50 anos para erradicar a peste suína africana e o Brasil levou 3 anos, mais 2 anos de vigilância epidemiológica ativa para confirmar que não havia circulação viral. Quer dizer, o Brasil foi um exemplo na erradicação da peste suína africana. Mas, paralelamente a isso, o ministro Paulinelli ele criou o LANARA, que hoje chama LFDA, que é o Laboratório Nacional de Referência Animal, que à época os incondoclácia dizia que era uma coisa extremamente grande, um elefante branco, e o Paulinelli com sua inteligência sempre dizia não é maior nem menor do que o tamanho da pecuária brasileira. E hoje a gente vê que o LANARA, o LFDA, hoje está pequeno, já está precisando fazer um anexo. Uma gestão que a gente tem saudade, não só por causa do negócio da agricultura, mas porque ele entendia de gestão assim como um todo, ele sabia que tudo era importante. Nós pegamos um cerrado que era a terra mais degradada que existia no mundo. Pegamos esse cerrado, recuperamos a sua fertilidade para que ele se transformasse outra vez numa área produtiva que deve ter sido aí há não sei quantos milhões de anos atrás. O Paulinelli não só impulsionou projetos importantes, mas fez uma integração fortíssima institucional dentro e fora dos órgãos da agricultura. Por exemplo, ele logo, vendo que a agricultura não tinha um órgão de pesquisa, ele reuniu as universidades e outras competências científicas em Minas Gerais e
criou um programa chamado PIPAENG, Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais, que, na verdade, foi, do ponto de vista conceitual, uma visão que ele trouxe depois para a Embrapa, quando, em 74, a Embrapa já tinha sido criada por lei, já estava em condições de ser implantada. Ele criou um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária coordenado pela Embrapa. Visão de trabalho cooperativo integrado. Só foi possível porque as nossas escolas já estavam formando profissionais com uma mentalidade muito mais evoluída. O Paulo Nelli, vindo para Brasília no dia 15 de março de 1974, portanto, fazendo 50 anos, eu vim com ele, convidado por ele, e no mesmo dia tomamos posse, ele ministro e eu secretário-geral, hoje secretário executivo. O Paulo Nelli já trouxe essa bagagem para lá. Já no ano seguinte, 1975, lançou o Polo Centro, que foi um amplo programa que financiou pesquisa, financiou a extensão rural e, sobretudo, a infraestrutura. De uma hora para outra, através do conhecimento, da pesquisa, da evolução, aprendemos a corrigir, a modificar a estrutura química e física desse solo e a manejar aquele bioma. E ele se transforma, em pouco tempo, no mais produtivo e competitivo que a Terra já viu. Bom, Paulo Nelli é um brasileiro visionário e, ao mesmo tempo, pragmático, que sabia realizar. Ele ligou as coisas e ele fez com que o Brasil, que era dependente de importação de alimentos, seja hoje respeitado no mundo inteiro como o maior protagonista da agricultura sustentável dos Cerrados. Nós precisávamos disso. Era a única forma, porque todas as contas que se fazia, o Brasil ia quebrar. Alisson Paulinelli, um visionário que deixou sua marca na história da agricultura brasileira. Seu legado inspira e sua determinação moldou o destino de uma nação. Hoje, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal expressa sua profunda gratidão por tudo que este grande líder realizou em prol do Brasil.